Hoje o Mídia News recebe o Vimas e o Bruno Marcel, fundadores da Oddly Box, para nos contar um pouquinho sobre a cultura de Cuiabá, sobre festas eletrônicas, sobre a cena. Sejam muito bem-vindos ao Mídia News, meninos, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, na verdade, a Oddly Box por essa oportunidade de estar trazendo essa informação e também trazendo pontos importantes que nós iremos trazer e que, de certa forma, a gente vai acabar representando o que pensa a maior parte dos produtores de eventos daqui dessa cidade e do estado. Realmente. Então, assim, é muito importante a gente ter esse local e agradecemos o Mídia News, que é o maior veículo de comunicação do estado e que está abrindo as portas para a Oddly, né, para esse novo projeto da Oddly ser levado ao conhecimento da sociedade. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Pietra, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Os produtores sempre mencionam que Cuiabá já brilhou na cena eletrônica nacional, especialmente nos anos 2000, né? O que exatamente se perdeu de lá para cá e quais foram os fatores que levaram a cena cultural a essa crise atual, né? Olha, eu acredito, assim, eu sou dessa geração anos 2000, eu sou da geração millennials, então eu vivi muito dessa época dos grandes eventos de música eletrônica que rolava aqui em Cuiabá. Então, assim, eu posso dizer que eu acho que é a preocupação mesmo em promover uma experiência além da experiência do som. Antigamente usava-se muito cenografia para poder trazer esse lado mais lúdico do rolê eletrônico. Se utilizavam personagens também nos eventos, porque são eventos que têm um cunho mais lúdico, onde você pode explorar mais a sua imaginação durante o evento. Além de que, naquela época, eu acredito que a cena e a vertente da música eletrônica, ela era mais fomentada. Eu acredito que a gente está vivendo uma era onde a cena eletrônica e a música eletrônica está voltando, está em ascensão novamente. Logicamente que de uma maneira, uma outra abordagem, uma outra roupagem, mas eu acredito sim que eu acho que foi um momento, basicamente, né? Existiu essa lacuna e eu acho que o diferencial mesmo era a experiência que as festas de antigamente proporcionavam, que hoje fica às vezes presa apenas apenas uma finalidade, né? Então, eu acredito que basicamente seja isso. Há uma queixa constante de que o cuiabano valoriza mais um festival em São Paulo ou no Rio do que um evento de qualidade trazido aqui na capital, né? Por que vocês acham que esse velho hábito de valorizar somente o que vem de fora prevalece? E é uma questão de qualidade, de status ou a falta do hábito, né, dos cuiabanos valorizarem a cena local? Eu acho que é uma junção de todos esses fatores, porque, de fato, nós temos nos eventos fora daqui, que nós normalmente até frequentamos, parece que nós temos até um cardápio de patrocinadores nos eventos, assim, e ao contrário disso, aqui em Cuiabá, nós temos muita dificuldade para alcançar essas pessoas, muita dificuldade para fomentar a cena eletrônica. Eu já ouvi de um produtor lá de São Paulo que ele já me disse, se não fosse a Heineken, nós não conseguiríamos fazer essa festa acontecer. E aqui nós temos, por exemplo, né, em uma comparação direta com a Heineken, cervejarias tradicionais aqui que a gente vê elas fomentando outras cenas, outros núcleos, outros nichos, e isso é muito legal, só que a música eletrônica aqui é muito pouco fomentada. Talvez. Mas eu acho que também, né, já só puxando o gancho da pergunta anterior, acho que antigamente existia mais fomento voltado para esse tipo de evento, né? Existiam as grandes raves, Kiaoras, Vibe Zone, Coca-Cola. Tinha uma festa que era a festa da Coca, que era especificamente uma festa que a Coca promovia, né? Então, para você entender como eram os investimentos dessa época, como as marcas gostavam de se aliar a esse tipo de evento. Skull Sensation, né? Skull Sensation, era uma coisa assim, era gigantesco, era um rolê assim, com uma puta produção, com gente sendo movimentada do Brasil inteiro para poder estar nesses eventos, então eu acredito que é um pouco disso, né? É um pouco disso, é um pouco do fomento, essa falta de
talvez o que se perdeu ao longo desses anos que você disse anteriormente e que está sendo reconstruído agora, existem empresas fomentando a cena, mas isso fica muito ali no Sudeste, né? Aqui, mais para o Centro-Oeste, notadamente aqui no estado de Mato Grosso, a gente ainda tem muita dificuldade, até ainda mais no que diz respeito ao incentivo público, né? Que isso é muito importante porque a música eletrônica é uma manifestação cultural. É uma manifestação cultural, tal como o sertanejo, tal como o pagode, tal como o samba. É também uma manifestação cultural. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tem que fazer sentido também na música eletrônica, porque senão não sai algo de qualidade, não sai uma sonoridade adequada, não sai um trabalho bem feito. É isso isso tem que ser falado, porque muitas pessoas acham que música eletrônica só dá play e virar ali. Não é. Existe todo um trabalho muito complexo, tanto que os equipamentos são caríssimos. De produção, de mixagem, então assim, é exatamente isso que o Bruno falou. Qual é o impacto econômico e cultural para a cidade quando o evento local de qualidade não é valorizado? Isso desestimula os produtores, né? As collabs, os patrocinadores, né? Como que é isso para vocês? Eu acho que aqui no nosso estado, acho que é só a falta de entender o olhar e a importância de cada vertente que vai estar sendo fomentada. Normalmente, igual ele falou, normalmente as pessoas estão focadas e as cervejarias estão focadas, os patrocinadores focados em tentar atender apenas o público do sertanejo, por exemplo. Porque eles acreditam que é dali que vai sair a maior parte do público, é com esse público que eles acreditam que eles vão conversar. Mas a gente sabe que Cuiabá é uma cidade, Mato Grosso é uma cidade onde as pessoas têm um poder aquisitivo bom e as pessoas vão a muitos eventos fora daqui. Eu acho que é falta dos patrocinadores e dos nossos investidores de terem esse olhar, de entender que existem outras vertentes que fazem parte da cena da música e que também precisam ser fomentadas, porque existe público para todos. Existe público para todas essas cenas. Então... E vocês acreditam que os produtores estão desestimulados nesse mercado do eletrônico, de promover festas diferentes, funk, eletrônico, uma coisa pop? Olha, eu que trabalho com produção posso dizer que assim, é sempre um desafio fazer uma produção, principalmente fora de um nicho popular, vamos dizer assim, né? A Audrey, ela tem as suas vertentes muito apegada ao pop, ao funk, que é uma coisa popular também, que é muito fomentado, e agora a gente tentando fazer um rolê de música eletrônica, a gente começa a perceber a dificuldade tanto de conseguir apoio para fazer esses tipos de rolês, como também até a aderência do próprio público, de entender que é uma proposta diferente e é legal também quando você sai um pouco daquela sua zona daquelas mesmas coisas que você está acostumado a viver, dos mesmos estilos e padrões de festas que estão rolando na cidade. E a Audrey sempre trouxe essa ideia de inovação. A gente sempre quis trazer um gostinho de novidade para aquilo que a gente está fazendo. Então, assim, desafio sempre, independente do tipo de evento, até para promover um show grande, fazer um show igual a gente trouxe Luísa Sonza, Pablo Vittar, foi muito desafiador. Não foi só assim, trouxemos um grande nome e vamos vender ingresso e tá tudo certo. Não é assim. O negócio é bem mais embaixo. São investimentos pontuais, são diferentes tipos de evento, porém, cada um tem o seu desafio diferente. Quero acrescentar também que quando a gente lançou a Audrey Box, eu recebi muitos feedbacks no sentido de, meu Deus, graças a Deus está tendo um evento de música eletrônica em Cuiabá. Mas ao mesmo tempo existe essa dificuldade de aderência, mas também existem muitas pessoas que conseguem enxergar que sim, não está tendo evento de música eletrônica em Cuiabá. Sazonalmente está existindo um ou outro, festas pequenas, sem estrutura, tanto pela dificuldade de fomento, tanto por eventuais estigmatizações infundadas, na minha concepção, que existem sobre a cena. Então, existe toda essa problemática envolvida e a gente espera que isso mude, que é necessário que isso mude, porque, como eu disse, eu trago novamente, é uma manifestação cultural. É uma manifestação cultural, faz parte da cultura. Perfeito. A colaboração com a plataforma Tecno São Paulo é um grande destaque, né?
Como uma parceria como essa pode ajudar a mudar a percepção das pessoas aqui em Cuiabá e a colocar o estado no mapa nacional da música eletrônica? Eu primeiro gostaria de agradecer a Tecno São Paulo, porque para mim eles deram uma aula de união, assim, de parceria. Quando nós procuramos eles, assim, a resposta foi sim de imediato. Porque eles querem fomentar a cena, eles são a maior divulgadora de músicas eletrônicas de São Paulo. Sempre quando alguém vai para São Paulo e quer ir para um evento de música eletrônica, vai buscar o portfólio deles, porque eles publicam a agenda semanal, eles publicam o que está acontecendo em todos os bares, em todas as baladas, em todas as festas, direcionam as pessoas. Então, assim, eles têm nomes muito grandes junto com eles. Então, a Tecno São Paulo nos abraçar, de fato, ela dá uma aula de como é importante as colaborações, como as collabs são importantes e que isso ajuda a fomentar tanto a cena de lá quanto Cuiabá, porque Cuiabá começou, e é o nosso objetivo, ser inserida no mapa nacional de músicas eletrônicas, trazendo o que está acontecendo, trazendo o que ocorre em São Paulo para Cuiabá, porque é o que a gente vive. A gente sai daqui para ir nesses eventos, nós conhecemos muitas pessoas daqui que saem daqui para ir nesses eventos, e por que não ter aqui? E por que o que acontece aqui na nossa capital ser visto em São Paulo e ser valorizado? Então, aí isso me gera um grande questionamento, uma indignação talvez, assim, uma maior produtora de música eletrônica, maior divulgadora de música eletrônica de São Paulo, nos olhou e nos valorizou. E ao contrário disso, aqui a gente tem essa dificuldade, essa resistência. Eu acho que isso daí é uma coisa muito de... As pessoas acreditam que eu tô fazendo a minha festa aqui, eu vou fazer a minha, não tem necessidade de que não quero que a outra dê certo, ou não quero que... acho que essa é uma concepção dentro de uma cena que relativamente perto de São Paulo é pequena, a cena ainda ela tá amadurecendo, é importante tentar criar essa consciência que é preciso colaborar. Os produtores precisam uns apoiar os outros quando eles estão realizando os eventos, porque... Até para ganhar mais magnitude, porque você apoiando o meu evento, meu evento dando bom, eu apoiando o seu dando bom, tá bom para todo mundo, sabe? Então eu acho que criar essa consciência, amadurecer essa ideia de que os produtores culturais, eles não têm que se olhar como concorrentes, e sim como colaboradores de fomento de uma cena que precisa de apoio. Como funciona na prática essa parceria com os catadores, né? E como vocês conseguem engajar o público a deixar menos lixo? É uma questão de educação no próprio evento, né? Me conta um pouquinho sobre essa colaboração com os catadores. Então, a gente, desde o primeiro carnaval, a Audrey também faz parte do grupo da Central, que realiza os carnavais aqui da cidade. E a Audrey sempre teve uma premissa muito grande de organização, que a gente entende que um evento limpo e organizado faz parte da experiência que está sendo oferecida, sabe? Ela é um ponto positivo a mais pro evento. É horrível você ir num evento, você tá lá pisando em lata, pisando nas coisa no chão, sabe? Dá uma impressão ruim para um evento que você as nossas produções são produções caras, a gente investe muito em estrutura, iluminação, equipe bem treinada, sistemas, tudo isso é muito custo. E assim, para você não ter esse olhar de entender a importância de se ter esse trabalho da limpeza e também... o trabalho da limpeza e também ter esse olhar da necessidade de já estar promovendo uma coleta seletiva, sabe? Já está organizando esse lixo, porque ali existe muito consumo de bebidas enlatadas. Então já fazer essa seleção, que também em parceria com os catadores, todo esse lixo recolhido é entregue de forma espontânea para os nossos parceiros, os catadores, e eles depois conseguem lá fazer dinheiro disso, gerar renda, complementar o valor que eles estão ganhando com a gente também. Então, além de deixar o evento limpo, a gente ainda está contribuindo para gerar mais renda, para impulsionar essas pessoas, para que elas também possam fazer algo extra do que elas estão fazendo ali no momento. E isso é o desenvolvimento econômico sustentável, né? Que está aliado ao meio ambiente, que é a maior agenda
política existente hoje, que é a pauta do meio ambiente. Sim. Então isso é muito importante também, e eu, como sempre estive na parte jurídica da Audley, né, porque eu sou advogado, então nós temos essa preocupação, eu tenho que ter esse olhar também, porque todas as empresas hoje, elas têm que colaborar com o meio ambiente. Nós estamos em um mundo de desenvolvimento econômico sustentável, a economia tem que ser sustentável, a economia tem que ser ecológica, tem que fazer. Então, assim, a parceria com os catadores de lixo gera renda e também promove a sustentabilidade, que hoje não é um dever das empresas, é um poder dever das pessoas, é um poder dever das empresas, é uma obrigação da gente preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É a nossa obrigação, isso está previsto na Constituição Federal. Na divulgação da festa, diz, é um tipo de rolê que não dá para explicar, você tem que viver. O que concretamente torna a experiência da Audley Box única? É diferente de tudo que está sendo oferecido em Cuiabá ultimamente, né? O que torna essa experiência única e que precisa ser vivida para entender? Primeiro que quem conhece a Audley sabe que a gente não gosta de oferecer experiências muito similares às nossas produções que a gente já realizou. No ano novo de 2024 para 2025, a gente trouxe 2 grandes nomes aqui para nossa cidade, iniciando aí um movimento mais voltado para música eletrônica, que não era o nosso nicho de atuação, e essa festa com certeza tem um tom diferente, principalmente porque ela é uma festa que está sendo vendida como uma festa eletrônica, com uma curadoria que eu posso dizer assim, eu estive presente nas festas onde eu encontrei e tive a oportunidade de conhecer os DJs que a gente está trazendo, e assim, há muito tempo, falando como produtor de festas e também uma pessoa que gosta de ir em festas, foi muito especial. Foi muito especial, foi diferente, eu senti um gosto de novidade na boca, no sentimento que eu estava tendo ali, então foi uma experiência inovadora para mim. Então eu quis muito trazer isso para a produção da Audley. Quando eu estive no rolê e conheci o Samu, a Kendi, o Malvec, rapidamente a gente já teve uma conexão ali, não só de pessoa para pessoa, mas também nas sonoridades que eles estavam oferecendo. E, gente, o que eu posso dizer é que, assim, vão para vocês terem certeza do que eu tô falando. Muitas pessoas podem ter medo de frequentar um evento de eletrônica, né? De uma atmosfera underground. Porque não sabem o que esperar da festa, essa coisa, underground, né? A Audley Box é um ambiente inclusivo para quem nunca foi nesse tipo de evento, né? O que vocês fazem para garantir essa atmosfera respeitosa, né? Um evento inclusivo? Primeiro a gente tem que explicar para as pessoas, mas de forma muito resumida e muito didática, o que é um evento underground. O evento underground basicamente é aquilo que foge do comercial, que fomenta nomes emergentes que não são aqueles que estão não são do mainstream, né? Não são do mainstream, não estão na rádio, não estão na televisão, não tem milhões de seguidores, mas que estão trabalhando muito bem e produzem dentro daquela realidade de fomento que eles possuem, algo de qualidade igual ou superior a quem está no mainstream, que muitas vezes a pessoa está no mainstream por questões mais políticas do que propriamente do trabalho em si. Não quer dizer que o trabalho de um DJ com milhões de seguidores ou que está na rádio é melhor, de um produtor, é melhor do que esses. Então, assim, é o momento em que as pessoas elas têm acesso e ouvem essas curadorias de DJs emergentes, de produtores emergentes, que estão buscando o seu espaço, estão fugindo do comercial, buscando referências aí no berço da música eletrônica, em Berlim, na Bélgica, na Holanda, em Amsterdã, assim, de onde assim, isso é uma realidade. Em lugares como esse, você vai numa farmácia e está tocando música eletrônica, porque faz parte, está enraizado na cultura desses locais, né? Buenos Aires, aqui do lado, São Paulo, e essas pessoas elas são de São Paulo, a única megalópole do Brasil, né? E uma das poucas existentes no mundo. Então, é
É basicamente isso, assim, é voltado para esses públicos e é inclusivo porque a Odli sempre foi inclusiva. A Odli sempre foi um local de respeito, de acolhimento em relação a todas as pessoas, desde a preocupação dos prestadores de serviço, os clientes. Nós tivemos até um feedback, eu me recordo de um evento que foi feito, uma casa foi na vitrine, né? Foi na vitrine, a extinta vitrine, que o chefe de segurança virou para mim e falou assim, nossa, eu nunca vi um público tão tranquilo de se trabalhar como o público da Odli. E esse sim é um legado, porque as pessoas elas vão lá para viver a experiência do rolê. Elas não vão para criar confusão. Elas vão para viver a experiência do rolê, para curtir o rolê com moderação. E é então, isso que acontece. Eu acho que para as pessoas que não conhecem, o que a gente pode dizer é que é um espaço seguro para você vir, se divertir, trazer seu namorado, sua namorada, curtir uma experiência diferente, curtir uma sonoridade diferente e estar num lugar seguro que você provavelmente não vai sofrer nenhum tipo de abuso, de assédio. Acho que a gente nunca teve nenhum problema nesse sentido. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, porque a Odli sempre se preocupou muito com isso e, graças a Deus, o nosso público é um público que vai para curtir o rolê mesmo, sabe? Que bom. O que é preciso, na visão de vocês, para Cuiabá voltar a ser um polo relevante, né, da cultura eletrônica no país? É uma questão de união entre os produtores, apoio do poder político ou uma mudança de mentalidade do público? O que falta para isso voltar a funcionar, né? Eu acredito que é um pouco disso tudo que você falou, mas eu acho que primeiramente, para a gente conseguir ter mais acesso aos incentivos públicos, acho que é realmente criar essa consciência de que não existe só um tipo de vertente que precisa ser fomentada. Existem vários tipos. Se você consegue entender que todas essas vertentes são necessárias e precisam ser fomentadas, acredito que isso já melhora muito, sabe? Essa questão dos incentivos. Mas eu acho que é muito de os produtores também conseguir trazer para esses grandes investidores ou até para os incentivadores públicos da necessidade de eles terem esse olhar para esses outros nichos, sabe? De vertentes. Então, Eu acho que e também é necessário que você tenha uma união entre os produtores, porque hoje a gente sabe, o mundo é das collabs, né? A gente vê matéria, até quem trabalha com moda sabe disso. Hoje uma marca de sorvete faz patrocínio com uma marca de tênis junto e cria um objeto de desejo. Se os produtores, eles abrissem mão da vaidade, que é intrínseca ao ser humano, a vaidade, o ego, enfim, ela é intrínseca, mas entendesse, eu acho que é necessário fazer uma autocrítica muito individual, tanto o produtor quanto toda a equipe responsável pela label, e entender e falar, o que nós estamos fazendo? Porque, assim, existem algumas labels que você vê que, tipo assim, toda vez faz o mesmo evento e tudo. E a gente entende, não que seja, isso é um defeito deles. Não, é porque a pessoa está trabalhando dentro da realidade que ela tem. Mas só que ela precisa entender e fazer a autocrítica, tipo assim, precisa trazer mais gente, porque sozinho a gente não faz nada. Sozinho a gente não consegue fazer uma coisa grande. Talvez a união de duas marcas crie uma marca muito maior, muito mais poderosa. E a gente precisa... As pequenas precisam se juntar. Nós temos aqui dentro do cenário eletrônico, nós temos uma muito grande, muito competente, que é a Aram Produções, que faz mega eventos, e temos outras menores que podem se unir, e também a Aram Produções pode olhar para essas outras e fomentar também. É uma grande cadeia, não é uma pirâmide, né? Eu faço esse formato, mas é uma grande cadeia de autocomplementação. Então, assim, eu acho que colaborações entre essas marcas vai proporcionar experiências que Cuiabá nunca antes vivenciou. E aí a gente pode voltar para o cenário ali do início dos anos 2000, que tinha o Garage Club, que tinha toda essa baile de máscaras e tudo, e inserir Cuiabá nesse mapa imponente de músicas eletrônicas, e Cuiabá começar até a ser divulgado no Tecno São Paulo lá como um dos destinos
de música eletrônica do Brasil. Brasil. E lembrar também que esse tipo, essa parte da cultura, os nossos governantes precisam entender que isso também reverte a entrada de dinheiro para o nosso estado, e muito. Você vê que tem muitos lugares que investem muito dinheiro, porque eles sabem o quanto isso é benéfico para o estado. Eu acho que é só mesmo ter essa mentalidade de que são necessários fazer investimentos para que a gente realmente consiga fazer grandes produções e que a gente possa trazer pessoas de outros lugares para vir para Cuiabá também. Isso gira a economia, né? É necessário Exatamente. fazer essa união, que eu acho que todo mundo sai beneficiado, todo mundo cresce e a economia gira, né? Que nem vocês falaram. O tanto de pessoas que trabalham por trás do evento, né? O quanto de emprego que vocês estão fornecendo. Pessoas do interior que estão vindo para Cuiabá. Não, ó, em Cuiabá tá tendo festas, Que muitas né? vezes acabam até nem vindo mais para Cuiabá, porque a gente vê hoje Sinop, Sorriso, são cidades muito ricas e que tem muita gente que consome festa, que vai para festa, mas que muitas vezes nem passam por Cuiabá. Preferem ir pro Rio. Preferem ir direto para o Rio, para São Paulo, mas se a gente tivesse aqui em Cuiabá também algo que fosse atrativo e que também trouxesse uma experiência que essas pessoas estão buscando em outros lugares, né? Mas para isso precisa ter essa consciência de que precisa ter incentivo, precisa ter investimento para que a gente possa realizar realmente eventos em larga escala e também de grande magnitude. Trazer DJs de fora tem um alto custo, né? É difícil convencer artistas de fora a virem tocar em Cuiabá? Eles também têm esse preconceito de que o interior não valoriza, de que o interior não rende, né? Vocês já passaram por isso? Muito pelo contrário, pelo contrário, porque o que nós tivemos foi um acolhimento, porque as pessoas, diante da consciência de que faz parte da cultura. Eu fui numa festa em São Paulo chamada Coenda, da Nova Fair, que ocorreu dentro da Casa de Criadores, que é um grande polo da moda brasileira, e que promove, que incentiva, que insere pessoas nessa esfera da moda. Então, assim, a música eletrônica e a cultura estão muito entrelaçadas fora daqui. E as pessoas, isso já é uma realidade para essas pessoas. O Malvec, a Kendi, o Samu, que estão envolvidos nisso, eles entendem, e isso para eles é o dia a dia, é a rotina. Então, assim, aqui a gente está tentando mostrar que sim, música eletrônica faz parte da cultura, sim, música eletrônica fomenta a economia, sim, música eletrônica fomenta o Uber, né? Porque, poxa, mais trabalha. E então, assim, isso já é realidade para eles já entendem isso, já compreendem. E aqui a gente está tentando fazer esse trabalho de mostrar essa importância, porque lá eles valorizam. As portas foram abertas imediatamente para o E assim, é o que o Bruno falou, é totalmente o contrário. Todos os artistas querem sair do seu nicho de atuação. Eles querem estar em outros lugares, até porque para eles é benéfico que eles sejam vistos por outro público, por outras pessoas, para que eles ganhem também mais alcance, possivelmente para a carreira deles, mas também eles entendendo como é bacana eles irem trazer esse trabalho que já está bem fomentado num grande centro como é São Paulo, de vir para Cuiabá, de mostrar esse trabalho, de talvez ali junto com a gente tentar trazer esse sentimento de um novo olhar, uma nova experiência, uma nova sonoridade que as pessoas não estão acostumadas. E assim, maioria, praticamente assim, 100% das pessoas que a gente entra em contato, dos artistas, DJs que a gente entra em contato, assim, eles são muito solícitos. Quando eles não têm agenda, não têm data, eles falam assim, ai meu Deus, a gente tem que arrumar, eu quero muito para Cuiabá. Então assim, pelo contrário, mas existe sim uma dificuldade, porque a gente tem toda uma logística que é cara hoje em dia, passagem de avião, hotel, alimentação, cachê, tudo isso, na hora que você vai botar na ponta do lápis, sai caro, sabe? Então, assim, essa é uma dificuldade. Acho que a maior dificuldade é realmente a parte de logística, mas em relação aos artistas e DJs, eles são, assim, eles adoram ir para outros lugares, sabe? Então falta um olhar, eu acho que da gente aqui mesmo, né, de maior acolhimento, porque as pessoas de fora, de São Paulo, do Rio, querem vir, né, estão dispostos a vir, eu acho que falta
um olhar dos próprios cuiabanos, dos mato-grossenses, das autoridades públicas, de olhar com mais carinho e pensar, não, né, a gente pode fazer com que grandes eventos aconteçam, né, que tudo... De diferentes nichos, Diferente. de diferentes, não só aquilo que é, porque a gente também tem que sair desse vínculo indispensável, indissociável do Mato Grosso sertanejo. Sim, tem sertanejo, mas tem também outras coisas. Porque senão a gente senão a gente também tá validando o pensamento que muitas pessoas brincam, que assim, Cuiabá tem onça andando na rua, Cuiabá tem as pessoas criam jacaré dentro de casa, enfim, porque existe essa brincadeira, né? As pessoas brincam com isso. Então, assim, a gente precisa colocar Cuiabá também no mapa da cena underground, falar bem assim, sim, aqui também é um grande centro. Aqui também é um grande polo de música eletrônica, aqui não é mato, aqui é Mato Grosso, aqui é o maior, eu acho que o estado mais rico do país hoje, Mato Grosso, né? E como assim a gente não faz parte dessa cena? O estado mais rico do país, o estado com o maior potencial, o maior exportador de alimentos, talvez aqui nós temos aqui dentro do nosso estado os maiores exportadores de alimentos do mundo. E por que não ter esse olhar, sabe, de não entender a necessidade, igual eu estava vendo, trazendo um exemplo de outros estados, vai ter daqui uns dias o aniversário de São Luís do Maranhão, e se você olhar a line-up que eles estão fazendo para 3 dias de festa, um dia só de pagode, com grandes nomes do pagode, um dia só do sertanejo, com grandes nomes do sertanejo, um dia só da eletrônica, com grandes nomes da eletrônica, um dia só do pop, com grandes nomes do pop, sabe? Vai ter no mesmo dia Pablo Vittar, Duda Beat, Marina Sena, no mesmo dia, de graça para a população. O quanto isso não gera e reverbera dentro ali da sociedade. Eu acho que falta um olhar até dos governos de entender que, poxa, olha que estratégia, eles estão conversando com todos os públicos. Eles estão abraçando todas as causas. Então, assim, em vez de você achar que só isso que é importante, claro que você começa a abrir seu olhar, de falar assim, cara, olha aqui, eles estão tentando atender a todos. Eles estão impulsionando todas as vertentes, porque todas são importantes. Né? Tem público para tudo. E se um governante consegue entender que isso, para ele, beneficamente, ele consegue falar com todo esse público, então ele tem todo esse público aliado a ele. A inclusão social, né? Obviamente aqui no estado, em Cuiabá, a gente tem a predominância do sertanejo, mas como, né, vocês falaram, tem inclusão para todos os públicos, temos todos os públicos, todo mundo gosta de vários gêneros musicais, de vários artistas, sim. Então esse olhar para a inclusão das outras vertentes. Sem excluir ninguém, mas assim, fomentar todo o cenário cultural em todas as suas vertentes, porque isso também, entendo eu, aí é um posicionamento pessoal, que isso também é uma política de saúde preventiva, porque a cultura, ela está ligada à saúde da população, à felicidade, e a felicidade e a saúde andam juntas. O entretenimento proporciona isso. Então, você fornecer... Porque existe essa discussão de, mas tem que investir nisso, falta educação, falta saúde. Falei assim, gente, mas não tem como dissociar. A cultura também está prevista na Constituição como um direito das pessoas, como um direito fundamental das pessoas. Então, assim, tudo anda muito junto. Claro que nós temos prioridades urgentes, prioridades não tão urgentes, mas é preciso e necessário. A sociedade tem que ser feliz. As pessoas têm que ser felizes, então tem que fomentar para todo mundo, não dá para ficar excluindo ninguém. E a felicidade, ela está intimamente ligada. Hoje, as maiores doenças, hoje é um problema grande na sociedade, as doenças psicológicas, né? Todas essas doenças, depressão, enfim. E o entretenimento, a felicidade, o momento... Essa válvula de escape, né? Exato. A vida não é só trabalho, a gente precisa curtir também, precisa viver pra gente dar sentido pro trabalho também, né? Exato. Para que a cena cresça, é crucial que marcas locais e nacionais invistam, né? Como a gente está conversando. Como convencer uma marca de que vale a pena patrocinar um evento underground em Cuiabá? Olha... Também quero saber. A gente também está querendo saber como é que a gente vai fazer isso. Porque as pessoas normalmente fazem uma associação muito negativa de um evento eletrônico. Acredito que isso é o olhar das marcas, né? Acho que o público que frequenta já sabe que a música eletrônica é um rolê de união, que as pessoas estão lá curtindo, estão lá pela música, estão lá pela experiência. Mas eu acredito
que eu acho que é somente a falta desse olhar aqui dentro do Mato Grosso de entender que um rolê underground é um rolê que conversa com todo mundo, sabe? Não é às vezes fica aquela percepção de que é um rolê nichado. Não, a música eletrônica é para todo mundo. A música eletrônica está em tudo praticamente. Hoje, praticamente, você usa bases eletrônicas, coisas na produção para todo tipo de música. Então, isso está inserido em todo esse cenário, mas eu acredito que seja mais uma falta de olhar mesmo, de percepção das marcas, de entender que música eletrônica ou qualquer outro tipo de música aqui dentro da nossa cidade não seja, por exemplo, não seja que a música eletrônica ela atende a maior parte das pessoas, sabe? Além de ser uma produtora de eventos, a Audley é uma ONG, né? Chamada Cidadão Audley. Do que se trata, né? Me conta um pouquinho sobre a ONG, o projeto de vocês. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto, porque o Cidadão Audley nasceu de uma semente lá do nosso primeiro espaço, que a gente teve um espaço de bar aqui em Cuiabá durante 3 anos, que foi o Espaço Audley, e lá a gente entendeu muito sobre as políticas de incluir e trazer pessoas para dentro do nosso espaço, principalmente de populações que normalmente a gente não vê dentro desses lugares. Então, eu tenho orgulho de dizer também que a Audley foi o primeiro rolê de Cuiabá e acredito que do Mato Grosso a incluir a política de lista free para pessoas trans, para pessoas drags, para pessoas não binárias. E entendendo isso e sabendo do canal de comunicação que a gente tem direto com essas pessoas, a gente entendeu que a gente também tinha uma responsabilidade social de não só entreter, mas de alguma maneira utilizar tudo isso que a gente tinha em nossas mãos para poder oportunizar, ampliar os acessos das pessoas dentro da nossa cidade, principalmente dessa comunidade que a gente entende que é a maior parte vulnerabilizada, sabe? Então a gente criou o Cidadão Audley a partir de um edital que nós fomos um dos vencedores, que é um edital promovido pela CECEL, criado pela Keiko Kamura, diva demais, que trouxe esse... É um projeto de aceleração de negócios com impactos sociais e também de organizações sem fins lucrativos, né, voltada para projetos sociais. E nós somos um dos vencedores desse projeto de aceleração. Tivemos a oportunidade de aprender muito, recebemos uma mentoria durante 6 meses e, assim, com muito êxito e com muito apoio e com muito afinco, a gente conseguiu desenvolver esse projeto, que é um projeto de capacitação voltado para pessoas travestis, transexuais, pessoas pretas, quilombolas, voltada para a parte de produção, que a gente também entende que a produção ainda falta muita gente boa e sabendo o que está fazendo dentro da produção. Então a gente deu curso de social media, videomaker, bartender, produção cultural, DJ, e a gente, no final do ano passado, nós fizemos um contrato com o Sebrae, onde a gente deu o primeiro ciclo de capacitação, e a gente já está aí rendendo alguns frutos. Nós temos alguns DJs formados pelo Cidadão Audley que já estão aí tocando nos lugares, gerando renda a partir disso, videomaker, social medias, e a gente ficou muito feliz com o resultado, e a gente entende a importância desse trabalho, não só como uma produtora que entende a necessidade de ter mais pessoas capacitadas trabalhando dentro da produção, mas também da necessidade de acolher, dar oportunidade para pessoas que muitas vezes são invisibilizadas pela sociedade. Para o público que ainda não sabe se irá na festa, o que vocês diriam para convencê-los a dar uma chance e experimentar a Audley Box? Olha, eu sou muito suspeito para falar, porque sempre quando eu posso, me sobra um espaço, eu vou lá para encontrar o pessoal
que os DJs Malvec, Kenjo Samu também são meus amigos, também frequentam essa cena, eu sempre estou junto com eles lá em São Paulo, então assim, e é sempre um êxtase, assim, uma coisa maravilhosa, porque nessas festas nós ouvimos muitas músicas antigas que todo mundo conhece, nós temos esse ambiente nostálgico, ouvimos a festa que ele citou, foi a Festa Grade, que é do Malvec, assim, maravilhosa, foi né? Incrível, assim, foi incrível. São sonoridades que a gente conhece, mas apresentadas de uma maneira diferente. São músicas que a gente já conhece, que a gente já ouviu muitas vezes, e quando você vê ali naquela apresentação, daquela forma como é apresentada, tem um gosto diferente, é uma novidade, e faz parte desse novo nicho de festas que estão sendo fomentadas nos grandes polos. São Paulo, Rio de Janeiro, BH, festas grandes como a Nova Fair, a Kevin, a Grade, a Cardume. São festas assim que as pessoas estão comprando muito porque é uma nova proposta. E a partir disso as pessoas têm que dar essa oportunidade de irem ao Oddly Box, porque vai ser algo diferente de tudo que a gente já fez. Alinhado com o que está acontecendo na cena, tanto que essas grandes festas, elas tanto estão dando certo que elas fazem Réveillon no Nordeste. Então, assim, de tanto que as pessoas estão acreditando, estão gostando, se identificando, porque sim é um ambiente nostálgico. Porque sim, são músicas que nos remetem a músicas que estão no mainstream, ou que estiveram no mainstream ali no início dos anos 2000, até músicas dos anos 90. E é muito divertido, é muito gostoso. Nós gostamos muito, foge desse eletrônico batido que as pessoas conhecem. É que as pessoas, quando pensam em música eletrônica, falam, eu não gosto, é só barulho. Gente, não é sobre isso. São músicas, são remixes de músicas que todo mundo conhece, que todo mundo já ouviu alguma vez na vida, seja numa vertente de disco, ou que traz uma vibe mais flashback, ou que sejam das novas músicas que estão no mainstream, só que com uma pegada diferente, com uma curadoria diferente. Então, meu recado é, se você não for, só você não vai. Só você não vai perder. Exatamente. Vai perder. E para o público que já é fã, qual é o papel, né, dessa galera nesse movimento de revitalizar a cena? Qual que é a importância desse público fiel, desse apoio, né? Apenas comparecer é o suficiente, né? Qual que é o papel e a parte que as pessoas podem ajudar a promover? Hoje, né, com as redes sociais, a forma de se vender festa é basicamente dentro das redes, de forma que você vai colocar lá, criar sua campanha, criar gatilhos para as pessoas irem até o evento e assim, a comunidade precisa entender, porque assim, onde eu vou, as pessoas falam, e aí, quando vai ter festa da Oddly? E aí, cadê? Será que vai ter a casinha de novo? Vocês vão abrir um lugar novo? Gente, para que a gente possa fazer essas coisas acontecer, é muito importante um engajamento nas redes sociais, sabe? É você lá ajudando, curtindo, compartilhando, comentando e também falando para as outras pessoas. Acho que a melhor propaganda que existe é o boca a boca até hoje. Apesar de que hoje nós temos muitas ferramentas para fazer, antigamente se vendia festa no flyer, né? Você lembra que existia aqueles pit stop que as pessoas ficavam na rua entregando panfleto? Era muito assim. E sempre foi muito efetivo esse tipo, porque tinha um tete a tete, né, ali das pessoas. Mas hoje, como as coisas estão muito dentro das redes sociais, as pessoas às vezes veem aquilo lá, entendem que aquilo é uma coisa que elas querem fazer, mas às vezes elas não impulsionam aquilo para poder chegar a mais pessoas. Então, quem quer algo diferente, quem busca, quem pede, tem que entender a importância de também apoiar, compartilhar, curtir, falar, chamar todo mundo, porque é assim que a gente vai conseguir trazer e produzir coisas diferentes aqui em Cuiabá. E não adianta nada não ajudar a fomentar e depois reclamar. Ai, não acontece nada em Cuiabá. Ai, tô cansado. Ai, tem só rolê não tem nada. Mas, poxa, vamos apoiar as produtoras que estão tentando trazer coisas novas, que estão tentando fazer com que a gente saia da zona de conforto, porque um produtor também, quando traz uma coisa nova, os outros produtores falam, opa, precisamos também. Precisamos nos movimentar também, vamos ver. E a gente
tenho certeza que a gente vai começar a ver um cenário muito diferente aqui em Cuiabá a partir do movimento que nós estamos fazendo. Tenho certeza disso. Mas é importante que as pessoas comentem, e é engraçado, você falou do boca a boca. Existe o boca a boca virtual, porque nos posts da Audley, muitas vezes tem muito mais compartilhamentos do que curtidas. Exatamente. É o boca a boca virtual. E funciona. Porque a gente vê que o boca a boca existe. Então as pessoas compartilham, mas precisam Às vezes, mais. às vezes elas não estão engajando, estão curtindo, compartilhando, mas você vê que o índice de compartilhamento é muito maior do que um comentário ou curtida, porque as pessoas estão comentando ali por baixo do pano, vamos dizer assim. Vou te falar, demora quanto tempo curtir e comentar? Menos de 1 minuto? 30 segundos? 40 segundos? Poxa, é difícil você doar 30 segundos do seu tempo para curtir um emoji com um foguinho, alguma coisinha, um coraçãozinho ali. Não demorou 20 segundos e você contribuiu para fomentar uma cena, para fomentar um movimento que está na sociedade com menos de 30 segundos. E que a gente está se arriscando, colocando a cara para fazer, sabe? Entendendo que existe essa necessidade sim de fazer coisas diferentes em Cuiabá. Cuiabá precisa de outras opções que fogem daquela sentimento da mesmice, sabe? Bom, para a gente finalizar a nossa entrevista, olhando para o futuro, qual é o legado que a Audley Boxe quer deixar em Cuiabá? Ser lembrado como uma grande festa ou como um catalisador de mudanças no cenário? A história da Audley, ela é marcada por mudanças. A gente mudou inúmeras vezes para continuar existindo, entendendo todas as novas nuances e os caminhos que a gente precisava seguir. Então, acredito que a gente já tem um legado que a gente deixou, marcado por essas mudanças, porque a gente foi casa-bar, porque a gente virou produtora, porque a gente teve uma ONG e porque a gente está querendo fomentar, porque a gente fez shows nacionais de grande relevância e porque a gente quer fomentar novos estilos de rolê que a gente sabe que são muito importantes para poder continuar trazendo algo que a Audley sempre trouxe, que é esse caráter da coisa nova, da nova experiência, de uma nova sonoridade, enfim. E sim, reinserir Cuiabá no mapa das grandes festas eletrônicas, colocar como a gente já tem feito, porque essa inclusão no Tecno São Paulo, que mais uma vez eu agradeço, porque eles foram excepcionais, abraçaram, abriram portas, algo que a gente não vê com tanta facilidade aqui. Isso vai possibilitar, eu tenho certeza, que é uma porta que se abriu para Cuiabá ser vista, e isso se reflete nos posts da Audley, porque nós tivemos muito comentário de pessoas importantes, pessoas públicas, pessoas famosas que comentaram que estão vendo a Audley, estão seguindo a Audley, e a Audley está sendo vista por pessoas que frequentam um público, uma fatia social muito pequena, uma camada social muito pequena, e que estão envolvidas em grandes eventos, e eu acho que esse talvez seja o maior pulo do gato e a maior mudança que vai ser feita, assim, é em reinserir Cuiabá como um polo importante da música eletrônica, mas não só da música eletrônica, mas também da música eletrônica. E a gente precisa disso, vou dar um exemplo. Como que era a Expo Agro antigamente? Por que não tem um espaço para música eletrônica dentro da Expo Agro? Nós somos o agro é muito importante para o nosso estado. A gente precisa do agro nos apoiando também. O agro é pop. O agro é pop. O agro é eletrônico também. O agro é tech. O agro é tech. Então, assim, o agro é tech. Por que não abrir um espaço? A Expo Agro, antigamente, eu lembro quando eu era criança, eu amava aquilo ali. E hoje, assim, mudou, tá tudo muito mais resumido, enfim. Por quê? Porque talvez se desse espaço para outras comunidades, para outras marcas, você consegue fomentar tudo isso ali. Então nós temos um evento da Expo Agro que poderia nos fomentar também, fomentar outras marcas e inserir, aquilo ali virar um polo, não só focado em um nicho específico. Espaço para isso lá tem, sobra. Onde acontece Expo Agro. Sobra. Então, assim, é um exemplo do que pode ser feito e que talvez a mensagem que a gente esteja dando aqui é de, assim, ajuda a gente. Ajudem a gente, ajudem a fomentar a nossa cena. Vamos reinserir Cuiabá, vamos colocar Cuiabá como o centro de pensamento das pessoas. Tipo, vamos comprar uma passagem e ir para aquele evento em Cuiabá. Vai ter o show do Guns N' Roses agora, aqui no final do ano na Arena. Já é um começo. Então vamos criar essa movimentação, vamos utilizar a Arena, vamos proteger o gramado lá e colocar. Nós temos uma arena linda, gente.
é maravilhoso. Você passa ali do lado, você fica encantado com a beleza daquela arena. Quantos shows, né, a gente vê acontecendo dentro dos estádios, quantos shows de magnitude, assim, que lotam os estádios, e a gente tem um estádio aqui que não é utilizado, digamos assim, né, sempre uma área externa, né, tendo tudo aquilo ali disponível que poderia ser aproveitado para receber essas grandes estruturas, esses grandes eventos, mas falta esse olhar nas pessoas. Mas eu acredito que vai mudar. Eu acredito que vai mudar e é o que a gente quer, é o que a gente espera. A gente tá metendo a nossa cara, a gente acredita muito nesse projeto. Esse projeto foi um projeto que eu e o Bruno, a gente sonhou desde o começo, a gente batizou a Audley Box, assim, numa sentada, numa conversa, a gente falou assim, cara, é isso, a gente tem que fazer, independente da gente entender das dificuldades que a gente teria em tentar fomentar um rolê dessa vertente, mas a gente acredita muito porque a gente sabe que é algo diferente. É algo que as pessoas, elas talvez não tenham ideia do que vai acontecer lá, mas quando elas forem, elas vão ter completamente certeza de que, cara, isso foi uma experiência diferente, eu quero mais disso acontecer em outros lugares, em Cuiabá também. Lacre, o começo de uma nova era! Obrigado pelo espaço, obrigado pela entrevista, foi tudo. Foi tudo, acho que a gente falou muito. Foi tudo.